Richard Beirut. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Pessoal, pode ficar tranquilo, daqui a pouco põe o telefone aí do Dr. Herman, o pessoal já tá pedindo aí. O pessoal me manda pergunta no meio da semana, querendo saber. Gente, bacana demais a sua participação, viu? Vamos lá. Doutor, quer alguma orientação antes? Não, Eduardo, assim, a gente teve, na semana passada foi publicada a nova instrução normativa do INSS, né? A gente tinha uma instrução muito antiga, eles publicaram uma nova, instrução 128/2022, e essa instrução, ela vem com grandes mudanças aí, a gente está analisando ela ainda, mas uma das coisas boas que a gente percebeu nela é que quando a pessoa tem o auxílio-doença dela cessado, que ela ficou muito tempo ali aposentada por invalidez e é cortado, ela recebe o que a gente chama de mensalidade de recuperação. 6 meses ela recebe o valor integral, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Anteriormente, esse tempo não contava para ela aposentar. A nova IN traz a mudança e agora esse tempo passa a contar para a aposentadoria também. Seria assim, retirando aos poucos. Isso, né? perfeito. Gradativamente. A pessoa ficou 10 anos aposentada, aí o INSS convoca ela para perícia e manda ela voltar a trabalhar. Eles não cortam o benefício imediatamente, ela recebe essa mensalidade gradual aí. Mesmo voltando a trabalhar, doutor? Isso, voltando a trabalhar. Ele recebe ela por 18 meses. Legal. Então, quer dizer, vamos entender, né? A pessoa está ali aposentada, aliás, afastada por acidente de trabalho. Isso. Né? Está ali tempo, vai no INSS, faz lá a perícia, o INSS detectou que tem possibilidade de retornar ao trabalho, e aí a pessoa volta, mas vai receber essa mensalidade de recuperação. Mas isso é para quem ficou muito tempo, tá, Eduardo? Ok. Mas vai receber muito sim. tempo seria o quê? A gente calcula aí, Eduardo, que acima de 5 anos, Tá. mais ou menos. Essa instrução normativa 128/2022, o doutor ainda está estudando. Isso, e muita vai trazer coisa, mais detalhes. mas nós vamos buscar o que vai beneficiar os segurados aí. Justamente. Doutor Herman, com relação à greve do INSS, alguma novidade? Eduardo, por enquanto indefinido, os peritos ficaram novamente de começar a greve no dia 30, então o INSS já liberou no sistema dele para quem tinha perícia agendada, para que a pessoa possa remarcar, reagendar essas perícias, e a gente espera aí que essa semana se resolva isso aí, porque a gente já está com 2.870.000 requerimentos para serem apreciados pelo INSS, e com uma greve isso aí vai ficar assim, insustentável, porque se já estava lento essa apreciação, com essa greve, então, vai para o buraco. Tem uma pergunta aqui, doutor, que eu gostaria da gente, do doutor Herman responder a pergunta, doutora, e explicando desde o início, desde lá o primeiro passo. E essa semana o doutor Herman me mandou uma mensagem que eu fiquei até muito satisfeito. Ele postou uma pergunta feita aqui no programa, respondida por ele postou no TikTok, né? E aí, então, teve mais de 200.000 visualizações. Perfeito, Eduardo. E eu fico muito satisfeito, viu, doutor? Eu fico satisfeito da sua participação aqui, está dando resultado com orientações para a nossa população. Eu também fico super satisfeito, Eduardo. Agora, tem aqui uma pergunta, doutor, que eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais. Bom dia, Eduardo e doutora. Queria uma opinião, doutora. Entrei com recurso de aposentadoria no administrativo. Só que já tem um bom tempo. Não me deram nenhuma resposta. Posso passar para a justiça? E é aí que eu quero que você explique melhor essa questão de administrativo, essa questão da pessoa ir sozinha, sem o advogado. No administrativo, recurso administrativo tem, aliás, no processo administrativo tem recurso, doutor? Tem sim, Eduardo. Tá, então vamos lá, do começo, doutora.
vamos lá então. Como que funciona o caminhar de um processo de aposentadoria? A pessoa que acha que preencheu os requisitos, ela vai procurar o INSS e vai fazer o requerimento da sua aposentadoria. Feito esse requerimento, o INSS, um analista do INSS, ele vai examinar os documentos e, de acordo com as regras que o INSS cobra para a pessoa se aposentar, que hoje, vamos dar o exemplo mais comum, que é aposentadoria por idade. Homem, 65 anos, a mulher, em 2022, 61 anos e 6 meses, e o mínimo de 15 anos de carência. Examinou, está ok, ele vai conceder a aposentadoria. Examinou, não preencheu os requisitos, ele vai indeferir o seu pedido de aposentadoria, ou seja, ele vai negar o seu pedido de aposentadoria. Negado esse pedido, a pessoa tem duas saídas. Ou ela pode imediatamente ingressar com um pedido judicial, ou ela pode apresentar um recurso administrativo no prazo de 30 dias. Esse recurso administrativo ele vai ser julgado pelo Conselho de Recursos do INSS. E esse conselho vai reanalisar aquele indeferimento e ver os motivos que ele foi indeferido e se encaixam ou não nesse indeferimento. Qual é a desvantagem do recurso administrativo? Em média, hoje, a gente está tendo aí para ter, o INSS está levando para dar uma resposta nesse recurso administrativo de 2 a 3 anos para dar essa resposta. Então, o que a gente recomenda lá no escritório para os nossos clientes? O cliente nos contrata, a gente faz o requerimento de aposentadoria, o requerimento foi indeferido, a gente vai analisar. Se é uma matéria que nós, advogados, já sabemos que dentro do INSS a posição deles é contrária, imediatamente a gente vai para a justiça. Por quê? Porque a justiça ela vai nos permitir fazer provas testemunhais, periciais, que apesar de previstas também no administrativo, o INSS quase não admite que essas provas sejam feitas lá. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, pessoal, não adianta. Você gastou tempo, você trabalhou sua vida inteira, na hora de aposentar, você quer fazer tudo sozinho. Contrate um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário para te auxiliar. Por quê? Porque muitas vezes ele vai poder te dar o atalho, mas que atalho? Ele vai cobrar o andamento mais célere desse processo. Igual no caso do nosso telespectador aqui. Será que o caso dele era caso de recurso administrativo, mesmo ou seria o caso de ir direto lá para a justiça? Ele não sabe. Por quê? É igual eu, se o meu carro estragar, eu não vou tentar arrumar, eu vou levar um mecânico, eu não sou mecânico. Então, no caso dele ali, o que a gente já teria feito ali? Há 2 anos parado, a gente já teria entrado com um mandado de segurança ali, para que o juiz forçasse o Conselho de Recursos a responder, ou seja, a dar provimento ou não ao recurso dele sob pena de multa. Mas ele não tem esse conhecimento, então ele vai ficar esperando lá até o dia que eles quiserem julgar. E outra coisa, será que era caso de recurso administrativo? Ou teria que ir para direto lá para a justiça? Porque se teria que ir direto para a justiça, ele está perdendo 2 anos. Agora, um processo judicial vai começar do zero, enquanto ele já podia estar bem adiantado e talvez ele já estivesse recebendo o benefício dele. Então, é muito importante que você contrate um profissional para te auxiliar, um profissional da sua confiança. É o investimento mais bem feito que você vai fazer. No caso dele aí, Eduardo, ele pode sim desistir do recurso e ingressar na justiça diretamente agora. O que a gente não sabe é como que está o processo dele. Será que vai valer a pena? Porque tem outra coisa muito importante que o INSS está ficando muito esperto agora. Se a pessoa pede aposentadoria e não junta os documentos e entra na justiça depois, o juiz não está conhecendo o processo. Por quê? Porque ele apresentou documentos só na justiça, que talvez se ele tivesse apresentado lá no administrativo, já teria concedido lá. Então, o juiz manda voltar tudo de novo. Então, é mais um processo para a pessoa ter cuidado redobrado. Doutor, algumas considerações, doutora. A pessoa, se ela quiser ir direto à justiça ela pode. Pode, perfeitamente. Okay.
Mas tem que ter o advogado, tá bom, pessoal? Recurso administrativo, doutora, talvez seria interessante, num primeiro momento, com o advogado acompanhando, porque depois do recurso administrativo, em 45 dias no INSS, pode impetrar o mandato de segurança. Isso, a gente né? está seguindo, Eduardo, mais a linha do STF que fala em 90 dias. 90 dias. 90 dias. Tudo bem. 90 dias é bem menos do que 2 anos. Sem dúvida. Né? E aí, então, fez o caminho certinho. Recurso administrativo com o profissional do direito previdenciário, o INSS não respondeu, 91 dias impetra o mandato de segurança, né, que é um remédio que com 5, 10 dias tem que ter uma liminar, uma liminar, perfeito, né, doutor? Não concedendo, já tem embasamento para ir para a Justiça Federal. Sem dúvida nenhuma, Eduardo. É muito importante a gente observar isso aí. Cada dia mais a gente tem que fazer um pedido de aposentadoria bem feito, com todos os documentos corretamente apresentados ao INSS. Por quê? Porque senão depois, na hora que entrar na justiça, você corre o risco de ter que começar tudo do zero, porque o juiz entende que você não tem interesse de agir. Então, vamos tomar muito cuidado com isso aí. Muito bem, doutor. Bom dia, Eduardo. Sou aposentado por esquizofrenia, né? A pessoa é esquizofrênica, com manias de mutilação, ideias de ruína e agressividade. Como fica? Tenho medo desses pilantras do governo. Gente, espera aí. Uma coisa, né? E aí, então, pois se me enviam a trabalho e dou crise no INSS, responsabiliza? Bom, aqui está um pouco complicada a sua pergunta. Na realidade, doutor, a respeito de esquizofrenia, o doutor gostaria de falar algo? É o seguinte, o que a gente sempre falou, a doença ela não aposenta, o que aposenta é a incapacidade. Pelo que você está relatando aí, você está aposentado e o INSS está com medo do INSS cortar a sua aposentadoria e te mandar voltar a trabalhar. Ele pode fazer isso? Pode fazer. Se ele te chamar para perícia e for constatado que você não está incapaz, você tem que voltar a trabalhar. O que você pode fazer, caso isso aconteça, é ingressar imediatamente na justiça com um pedido de restabelecimento da sua aposentadoria, onde o juiz vai analisar todos esses argumentos que você falou aí, que você tem esses problemas de automutilação, que quando você vai trabalhar você sofre crises, mas que o INSS pode determinar que você volte a trabalhar, sem dúvida. Bom dia, Eduardo. Estou afastado desde 2017, doutor Herman, pois tive que fazer o transplante de medula óssea. O transplante foi no ano passado, mas creio que a médica já deve liberar para o trabalho. Mas estou desempregado. Será que eu entro nessa nova regra? Ele deve estar falando da instrução normativa 128, né? Mas primeiro, doutor, com relação aqui, ele fala, eu acho que a médica vai me liberar para o trabalho. O que o senhor poderia falar para ele, doutor, com relação a esse transplante, com relação que foi feito no ano passado? O que poderia falar para ele? É o seguinte, a médica que ele fala, no caso, aí deve ser a médica particular dele, Eduardo. Ok, tá? ok. Se a médica particular dele entender que ele está capacitado a voltar a trabalhar, ele deve voltar a trabalhar, porque não é nem uma opinião do INSS, é a opinião de uma médica que acompanha ele diretamente. O fato dele estar, desde 2017, afastado, não dá o direito à mensalidade de recuperação. O que dá o direito à mensalidade de recuperação é quem estava aposentado e teve a aposentadoria cortada. Então, a pessoa estava aposentada por invalidez e o INSS chamou para reabilitação e cortou a aposentadoria. Então, para ele, não vai aplicar o caso da mensalidade de recuperação. Bom dia, Eduardo. Gostaria de saber do doutor se ainda está fazendo revisão do INSS desde o início até a aposentadoria por invalidez. Revisão da vida toda. Sim, a gente, de um modo geral, a gente ainda está fazendo as revisões da vida toda, ingressando com os pedidos, lembrando que o tema vai ser novamente julgado pelo STF em virtude do pedido do ministro Cássio Nunes Marques.
Muito bem, você pode participar conosco, 9932-6228. Eduardo, você está usando máscara para quê? Porque eu sou bobo, né? Eu sou bobo, então é por isso que eu estou usando máscara, né? Mas, gente, o Brasil bateu essa semana 660 mil mortos com Covid, né? Então, eu não tiro a máscara, como também muitas pessoas não tiram. Aí, hoje entra no elevador, eu com mais 3 pessoas, um sem máscara, e o cara falando no celular. Ele corre mais o risco do que eu. Eu coloquei a mão aqui na minha máscara aqui para vedar mesmo, porque ele estava falando. Mas se tiver alguma bactéria, quem vai pegar? Eu ou ele? Né? Então, é por isso que a gente tá usando máscara. Mas me perguntaram esses dias, né? Eduardo, você parece bobo usando máscara. Não, eu sou bobo mesmo, eu sou bobo, né? Até porque os remédios aumentaram na semana passada em 10,6%, viu, Eduardo? Também. Nós estamos entrando num período frio, que no período de Covid, as doenças respiratórias diminuíram por causa da máscara, né? Bom, trabalhei, doutor, no último serviço 2 anos e 4 meses. Pedi conta, mas agora vou fazer uma cirurgia. Posso entrar pelo INSS ou não tenho direito de receber, doutora? Depende. Depende de quê? Há quantos meses você saiu desse serviço que você pediu conta? Por quê? Porque a gente tem um período de graça aí. Então, se você pediu conta, você tem no mínimo 12 meses que, sem pagar o INSS, você continua tendo direito a todos os benefícios do INSS, seja o auxílio-doença, que é o que você vai precisar, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Então, vai depender de quanto tempo que tem que você pediu demissão. Bom, 99932-6228, estamos aqui à sua disposição para você participar conosco. Bom dia, Eduardo e doutora. Doutor, estou no auxílio-doença, deficiência. Pode passar para a aposentadoria por invalidez, deficiência, comprovada há 10 anos. Obrigado, doutora. Sem dúvida, você pode pedir o INSS, né, que ele faça a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Uma coisa que você tem que observar aí é se vai valer a pena. Ah, mas por quê? Porque, infelizmente, com a reforma da Previdência, a gente tem um caso aí absurdo, que é o quê? A gente tem possibilidade da aposentadoria por invalidez ser menor que o auxílio-doença. Por quê? O auxílio-doença é a média de contribuição, 91% da média de contribuição dos últimos 12 meses. A aposentadoria por invalidez, ela é uma média de todo o tempo que você tem trabalhado até o momento. E ela começa com 60% se você só trabalhou 15 anos ou menos. Então, o que está acontecendo é que pessoas que estavam recebendo um auxílio-doença aí de R$3.000, o INSS espontaneamente, dando um de bonzinho, tem aposentado por invalidez e a aposentadoria cai para R$1.500. O que vocês têm que fazer? Procurar um advogado especialista e fazer a revisão da sua aposentadoria por invalidez, especialmente em casos como o seu, que a invalidez já começou há 10 anos atrás. Muito bem. Olha, o cidadão que mandou aqui, por que eu estou usando máscara, né? Olha, em primeiro lugar, eu não entendo por que você mandar uma mensagem como esta. Se você está vendo muitas pessoas na rua com máscara, né? Agora, dizendo aqui, ó, eu nunca acreditei nisso, nem vacina, e muitos que conheço também não vão vacinar, isso não adianta. Talvez você esteja falando isso porque você não perdeu alguém da sua família, ou mesmo você não contraiu a doença, tá bom? E bata os 2 joelhos no chão e agradeça a Deus por não ter tido, tá bom? Porque só quem perdeu 660 mil pessoas que morreram é mentira. É mentira. Então você deve ser mais um desses negacionistas que tem por aí, né? Eu fico triste com isso. Mas graças a Deus que você não contraiu a Covid e graças a Deus também que você não perdeu ninguém da sua família, porque só quem perdeu. Aqui em Divinópolis eu conheço só uma família que perdeu a mãe, aquela ex-funcionária da prefeitura, em uma semana, e o pai, que é o cabo Adeon, uma grande pessoa, depois de alguns dias. Tá bom? Então, por favor, não me mande mensagem aqui, porque negacionista, eu detesto negacionista aqui nesse programa. Doutor Herman, vamos seguindo em frente, dá muito mais certo aqui. Muito obrigado
você que está enviando a sua mensagem. Doutora, trabalhei no último serviço 2 anos e 4 meses. Pedi conta. Respondemos. Como é que é? Essa nós respondemos. Já respondemos? Já ele que vai operar. Não, é outra. Oh, não, no mesmo tempo ele trabalhou que o outro. Aqui, ó. O doutor está certo. Ela pediu conta esse mês em março. É só para complementar. Excelente, então. Pode pedir o seu auxílio-doença, sim, que você está coberta pelo INSS até abril de 2023, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vanilda, obrigado pela sua pergunta, viu? Um abraço. Muito obrigado, viu? Doutor, tenho 15 anos pago, meu último... tenho 10 anos de aposentadoria. Posso fazer a revisão da aposentadoria de tempo e salário? Tenho 15 anos pago, meu último salário foi 1,5. Aposento com ele ou um salário? É o seguinte, ele tem 10 anos que ele se aposentou. Se tiver 10 anos e um dia, ele não pode mais fazer a revisão. Segunda coisa que o pessoal tem que entender é que o valor que ele pagava de contribuição ou que ele recebia no trabalho não quer dizer que vai ser o mesmo valor que ele vai receber de aposentadoria. Por que não? Porque a aposentadoria ela é uma média, uma conta matemática de todo o tempo que você pagou e dos salários de contribuição e ainda vai ser utilizada a sua idade. Ou seja, quanto mais novo, maior o fator previdenciário e esse fator diminui a aposentadoria. Então, provavelmente, pelo que você falou, eu contribuí 15 anos, meu último salário foi 1,5 salário, eu acho que provavelmente a gente vai ficar aí num salário mesmo. Doutor, tem risco essa questão da pessoa? Vou pedir revisão, tem risco de baixar? A revisão da vida toda, Eduardo, sem o cálculo, a gente entende que sim. Outras revisões, a gente não vê perigo, não. Bom dia, meu amigo. Pergunta para o Dr. Herman, por favor, se ele está sabendo do piso salarial da enfermagem que está para votar. Será que se sair a minha aposentadoria até junho, se sair mesmo o piso, eu vou ter direito na aposentadoria no novo piso salarial da enfermagem? É a Iris. Oi, Iris, um abraço para você, querida. Oi, Iris, tudo bem? Eu tenho acompanhado, sim, tem um PL aí que está sendo votado, né, para estabelecer o piso nacional da enfermagem, mas eu volto a dizer a mesma questão anteriormente. A sua aposentadoria, infelizmente, ela não guarda relação com o salário que você está recebendo atualmente. Então, vamos supor que hoje você recebe 2 mil, passa um PL aí que o piso vai para 4 mil reais. Não quer dizer, e provavelmente não vai acontecer, que você vai aposentar com 4 mil reais. Doutor, uma pessoa fichada e paga carnê da Previdência Social complementar de 20%, doutora. Se ela precisa de auxílio-doença, ela poderá requerer das duas partes, tanto pela empresa como pelo carnê, doutora? Olha, é o seguinte, a pessoa que trabalha de carteira assinada, ela não pode pagar carnê como facultativo para complementar, não, ela está jogando dinheiro fora. Né? Ela pode, no seguinte caso, ela trabalha com carteira assinada e ela tem uma outra atividade econômica que exige que ela faça recolhimento. Aí ela pode. Respondendo a sua pergunta agora, caso você preencha esse requisito, você tem direito, sim, de pedir o auxílio-doença em ambos os recolhimentos, aí, no vínculo da CLT e no seu carnê. Mas você tem que observar isso. Se for contribuinte facultativo, está jogando dinheiro fora. Doutor, podemos complementar aí na questão do intermitente, do trabalhador intermitente, que hoje trabalha por hora, né? E aí é recolhido o INSS, Perfeito, pago o Eduardo. INSS, né? Isso. Inclusive, uma coisa importantíssima, muito boa sua observação, Eduardo, que quem trabalha intermitente deve observar. Anterior à reforma da Previdência, se a pessoa tinha trabalho de carteira assinada, igual intermitente, ela recebia um valor menor que o salário mínimo, contava para carência e tempo de contribuição. Depois da reforma, ou seja, a partir do dia 3/11/2019, se ele trabalha como intermitente e o salário dele é menor que um salário mínimo, para esse tempo contar para a aposentadoria, ele deve complementar o recolhimento, senão não conta para efeito nenhum. Muito boa a sua pergunta. A gente fala isso, tá, pessoal? É porque hoje o intermitente, com a reforma
trabalhista, em 11/11/2017, ela formalizou o bico. É o Isso, chamado bico. Intermitente é uma palavra bacana, né? Mas é o bico. É aquelas pessoas que faziam bico e não eram fichadas. E agora as pessoas podem continuar fazendo bico, porém ela é fichada, é registrada do mesmo jeito na carteira. Porém, se ela trabalha 1 hora, ela será paga por 1 hora, férias, 13º, FGTS, né, doutora? tudo proporcional ao tempo trabalhado. Tudo proporcional. E não atingindo isso a um salário, ela faz esse complemento, aproveitando o gancho aqui da pergunta da telespectadora. Perfeito. É muito importante fazer esse complemento, porque senão esse tempo não vai contar para nada. Muito bem. Gente, o final de semana, o final do programa está chegando aí. Eu tenho que liberar aqui o doutor Herman. Doutor, mais umas duas? Vamos lá, Eduardo. Então vamos lá. Doutor, tenho 48 anos, 16 anos de contribuição. Posso aposentar agora com o salário mínimo? Talvez seja mulher, né, doutora? É o seguinte, a resposta é não. Você vai aposentar com os 62 anos, porque você já tem o tempo de contribuição, que são os 16 anos, mas falta a idade, que é 62 anos. O seu caso é o caso de um telespectador que participou com a gente há um tempo atrás. O que eu recomendo a você fazer? Se você não estiver empregada, se você estiver desempregado, você paga o INSS como facultativo de 6 em 6 meses para que você mantenha sua condição dessegurada e caso você precise de um auxílio-doença ou Deus obrigado que você faleça, você possa garantir para sua família a pensão por morte. Doutora, a Iris está te agradecendo aí pela resposta. Tá, eu que agradeço, Iris. Doutora, faço 65 anos em abril de 2023. Posso entrar com os papéis? Tenho que contratar um advogado ou posso entrar eu mesmo com os papéis no INSS? Parece que é uma pergunta de homem, né, doutor? Porque mulher é 62 anos, né? Perfeito, Eduardo. É o seguinte, se ele vai fazer em 2023, ele tem que entrar com o pedido de aposentadoria dele em 2023. Se ele entrar agora, provavelmente o INSS vai analisar e vai indeferir. Segunda coisa, pode entrar sozinho? Pode, sem dúvida nenhuma, não há exigência. O que a gente fala, o Eduardo bate nessa tecla aí, eu volto a repetir, é o seguinte, o profissional qualificado, ou seja, um advogado especialista, ele vai te dar todo um apoio para que você evite que a sua aposentadoria seja indeferida por motivos bobos e que podem te trazer grandes prejuízos. Então, o investimento na contratação de um advogado vale muito a pena. Doutor, posso dar aqui uma sugestão? Aqui a telespectadora está dizendo que é o marido dela. Talvez, neste momento, ela procure um profissional para ele dar uma analisada se está tudo ok. Porque a gente pensa que contagem de tempo para aposentar está ali na carteira de trabalho, mas o que manda é o chamado CNIS, né? Tem uns que falam CNIS, né? Isso, perfeito, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Que é a sua vida. Então, o que acontece? Você antecipando essas informações, você chega no dia seguinte do seu aniversário, você está feliz. Isso porque aí. você dá entrada, beleza. Perfeito, Eduardo. Porque se tiver que buscar alguma coisa, você busca antes. Isso. O que acontece, tipo assim, o que eu recomendo é que ela procure um profissional, faça uma análise previdenciária, porque caso tenha que fazer algum acerto no CNIS, ou seja, às vezes você tem tempo na carteira, mas lá no CNIS esse tempo não está lançado. Esse advogado já vai fazer esse acerto de vínculos e remunerações, e como o Eduardo falou, chegou o seu aniversário, fez 65 anos, você dá entrada com o seu pedido, que vai ser redondinho e rápido. Gente, quem já procurou está ótimo. Eu estou só aproveitando aqui o gancho da pergunta para aquela pessoa que está, eu vou completar em setembro, né? Eu vou completar a idade, eu vou completar em outubro. Dá uma olhadinha antes. É melhor a gente antecipar, né? Sem dúvida. Prevenir também. Sem dúvida. Doutor, no caso, a modalidade de contribuição individual, talvez seja a respeito daquela complementação, né? O contribuinte individual, quem é o contribuinte individual? É aquele que presta serviço à pessoa jurídica e, obrigatoriamente, ele tem que recolher INSS. Se ele está fazendo a complementação como contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, aí, no caso dele, vai valer. O que não pode é o facultativo.
Doutor, para a gente finalizar, doutor, o INSS cortou o benefício do meu irmão. Ele tem esquizofrenia, uns 30 anos, toma remédio e hoje está com 60 anos de idade. É dependente, é BPC-LOAS, doutora. E o que fazer, doutor? O que tem que fazer é procurar um advogado que trabalhe com direito previdenciário, ele vai examinar o porquê do corte e do benefício e vai interpor um recurso administrativo ou, provavelmente, o que é mais certo, vai entrar com uma ação na justiça para buscar o restabelecimento desse BPC-LOAS. Causas que mais cortam o BPC-LOAS é extrapolar a renda de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família e não manter o CAD único atualizado. Muito bem, mas é importante o profissional da área. Doutor, sempre tem pergunta aqui, gente, a respeito do 14º salário, eu faço a pergunta aqui em respeito ao telespectador, tá? Mas isso aí está mais para conta da carochinha do que realidade. E isso assim, Eduardo, isso aí é impossível, porque o INSS está fazendo reforma para cortar a despesa. Então, a gente tem deputados aí que, ao invés de proporem demandas sérias e que vão ser aprovadas, eles ficam propondo demanda para iludir o povo e ganhar voto. Não vai ter 14º salário nunca, isso aí pode esquecer. Essa instrução normativa 128/2022, né, tem ponto positivo? Tem, mas para o INSS é muito mais interessante. Sem não dúvida. pense que é só para você, não. Que é a mesma coisa, né? Como que é o nome, doutor? É ajuda... vai cortando gradativamente? É a mensalidade de recuperação que a gente Mensalidade de recuperação. É melhor o INSS te manter ali 18 meses, né, e gradativamente ir cortando, do que ele te manter 20, 30 anos. Sem dúvida, Eduardo. Né, doutor? Sem dúvida. Isso aí não uma que não é novidade, né? A novidade é só que ela agora conta por tempo de contribuição. Mas isso aí são casos muito restritos, sabe? Isso, doutor. Essa outra boa, né? Essa aí foi boa, né? 10 anos, né, doutor? E aí a revisão da vida toda, né? Essa foi boa, mas já barrou lá em cima. Ela durou 7 dias, né, Eduardo? Doutor, a pessoa está te agradecendo aqui pela resposta e eu te agradeço pela participação, doutor Herman. Muito obrigado, Eduardo. Até a semana que vem. Muito obrigado aos telespectadores. Um grande abraço, ótima semana. Doutor Herman Richard Beirute, ele é advogado previdenciário. Daqui a pouco eu vou falar com o Wagner Avelar. Hoje nós vamos começar